Olá, tudo bem? Aqui é Renato Centroni, você está no Happy Hour Podcast, no YouTube, Spotify, Apple, e hoje temos duas convidadas, inédito, fazia muito tempo que a gente não tinha mais de uma convidada, se é que já tivemos. Qual é o episódio de hoje, Fábio Pires? Hoje, na verdade, acho que a gente nunca teve dois convidados juntos, a gente sempre tem só um convidado, e hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar um pouco sobre o papel da Associação Brasileira de Leucemias, Linfoma, Mieloma Múltiplo, Mielodisplasia e todas as outras neoplasias hematológicas. Mas, antes de tudo, eu sou Fábio Pires, médico hematologista, aqui ao meu lado Guilherme Perini, médico hematologista. E nós temos aqui a doutora Catarine Moura, que é médica sanitarista e CEO da Abrale, e a senhorita Dina Stegel, que é vice-presidente da Abrale. Exato. E aí, senhores? Sejam bem-vindas. Muito bem-vindas. Prazer é todo Prazer nosso. ter vocês aqui. Uma honra. A gente vive na Abrale e agora a Abrale veio nos visitar. Que maravilha. Vocês estão direto nos nossos podcasts ali, falando sobre as doenças. Que bom. honra. Você sabe que eu lembro a primeira vez que eu vi sobre a Abrale, eu era residente de hemato ainda. Eu estava lá no HC e a gente descia no ambulatório ambulatório de oncohematologia, onde os pacientes recebem quimioterapia. Aí tinha um cartaz assim, Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma. Aí tinha uma moça. E aí uma coisa que me marcou muito foi um calendário da Abrale, que foi lançado em 2005. Tem quase 20 anos. 20 anos. 21 que anos. tinham várias pacientes da Abrale. E aí depois, quando eu fui trabalhar no Einstein, eu conheci alguma daquelas pessoas, porque muitas eram pacientes do Dr. Nelson na época, que era um trabalho muito legal. A gente fazia um concurso de fotografia, aí os pacientes mandavam suas fotos e cada ano tinha um tema, era calendário de superação, calendário do amor, calendário da esperança, aí os pacientes tiravam as fotos, mandavam, os vencedores do concurso saíam no nosso calendário. E eu acho que isso é uma coisa super bacana da gente comentar, porque não é um trabalho de uma ONG parada, longe do paciente, né, fechada em si. Eu acho que isso é bem bacana, que a gente vai ao encontro dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, né? A gente está dentro dos centros de tratamento, levando informação, e isso é bem, bem bacana. O que a gente queria mostrar para quem está nos assistindo não adianta, quem acompanha aqui o Happy Hour Podcast, a gente discute tecnologia no diagnóstico, aprimoramento do tratamento, se a gente não tiver acesso, se os pacientes não tiverem acesso à informação, acesso ao tratamento. Vocês podiam brifar um pouquinho dentro da atividade enorme para quem não está assistindo, o que consiste a Abrale, o que é a Abrale e qual é a função social que ela desempenha aqui. Olha, Você tem 5 minutos. Só 5 minutos. Se for possível. Impossível. Eu tenho aprimorado o meu Mas eu facilitei, meu pitch, você né? viu que eu facilitei. Eu tenho aprimorado, eu estou há 5 anos aqui à frente dessa missão, não é um trabalho, isso aqui foi um super presente que eu recebi da Merula, e eu venho aprimorando como contar essa história, né? Mas acho que, no geral, o papel da Abrale e a sua missão, né, é tentar fazer a diferença nessa iniquidade que a gente vive no Brasil, né? Tentar garantir que todo e qualquer paciente brasileiro, cidadão brasileiro com um diagnóstico, consiga ter acesso ao melhor tratamento disponível. E para isso a gente atua em 4 frentes, né? Porque não é só sobre acesso a diagnóstico. Você falou muito bem, a informação é uma etapa fundamental. Então, a gente atua levando informação de qualidade para os pacientes, para os familiares, para a sociedade em geral, né? Fazendo um trabalho também de educação em saúde. Depois, a gente faz apoio direto para o paciente. Então, qualquer pessoa que precisa de apoio em qualquer etapa da jornada pode ligar para a gente tem um apoio multi para acolher esse paciente e ajudar também a navegar no sistema de saúde. Depois a gente tem a parte do advocacy, ou seja, como defender os direitos dos pacientes e lutar para mudar as políticas públicas. E, por fim, não menos importante, a gente gera conhecimento também. Tem uma área própria da Abrale de pesquisa e monitoramento de dados na área da oncohematologia. Então, são 4 frentes que ajudam a levar a informação, né, não só para pacientes, mas também para a comunidade de profissionais, capacitação também de profissionais, a gente tem uma frente de educação, porque aí foi crescendo, né? Começou com apoio ao paciente e foi crescendo. E hoje é difícil explicar tudo que a gente faz, mas se eu puder resumir, eu acho que a gente atua de diferentes maneiras para reduzir as barreiras de acesso
e melhorar a equidade no tratamento da oncohematologia aqui no Brasil. E é super duro para a gente que está lá no dia a dia, né, receber pacientes de diferentes cenários, né, um que tem acesso ao setor privado, ao sistema privado, e outro com acesso a tratamento único, exclusivo no SUS. E muitas vezes os caminhos são completamente diferentes, as soluções são diferentes, e é duro para a gente ter que manejar essas duas realidades. Então, tentar convergir isso é uma das nossas maiores missões, como uma associação que luta pela redução das iniquidades, né? E uma coisa que é importante ressaltar é que a gente está presente no Brasil inteiro, então a gente atende pacientes de todas as regiões, e todos os serviços que a gente oferece para o paciente e para os familiares é 100% gratuito, então a gente não cobra nada de ninguém. E, Dina, normalmente, como que os pacientes chegam a conhecer a Abrale? É uma busca pelas redes sociais? Os médicos normalmente indicam? Como é que vocês têm, né, claro, esses dados? Mas hoje, se você tivesse que... Vários canais, né? Eu sou responsável lá pelo marketing da Abrale, então a gente faz um trabalho forte de divulgação, né, da nossa causa. A gente estava com uma campanha grande nas ruas, nos pontos de ônibus, no metrô, então a gente trabalha muito para ter um awareness, né, da Abrale, mas chegam de diversas maneiras, né, que nem o Dr. Fábio comentou, ele chegou lá no HC e tinha um banner da Abrale, então a gente ainda trabalha muito próximo com os hospitais, com parcerias, a gente tem as nossas redes sociais, tem uma série de famosos que são nossos embaixadores, e o que pra gente também é muito importante é os médicos que estão lá na ponta com os pacientes, divulgando a Abrale, divulgando os nossos serviços para o paciente, né? Então, assim, se o paciente está com alguma questão jurídica, não sabe muito bem quais são os direitos, e aí o próprio profissional indica ali na ponta, não sei se vocês já tiveram, né, essa experiência, acho que é legal compartilhar como que vocês divulgam a Abrale e os nossos serviços também para os pacientes de vocês. Eu acho super importante, porque na verdade eu acho que duas coisas. Primeiro, o que você estava falando, quanto mais frágil é a rede de suporte de um paciente, de uma sociedade, mais importantes são as organizações não governamentais, né? No sentido de que num país como, sei lá, onde você pensa, talvez na Alemanha, nos Estados Unidos, Inglaterra, que você tem mais ou menos uma equiparação de acesso de informação, é muito diferente do Brasil, em que você tem diferentes muito. E aí é justamente essa ideia de tentar, né, aproximar um pouco. Óbvio que não vai chegar a ser 100% igual, a gente sabe disso, mas eu acho que a tentativa tem que ser para que chegue a ser, para que se fique igual. E a outra coisa que eu acho que na época que a gente vive hoje, uma das coisas mais difíceis é a informação de qualidade. A gente que está no consultório, a gente vê que muitos pacientes às vezes são bombardeados com informações que não são, que tem um cunho comercial por trás. A própria questão dos direitos, da judicialização, isso pode chegar para o paciente de uma maneira, eu digo até meio predatória, assim, sabe? Então, na minha visão, é importante a gente ter a Abrale, eu tenho isso como um lugar seguro em que a informação vai ser buscada. Então, às vezes, por exemplo, o paciente pergunta, como que eu posso ir atrás dos meus direitos, etc. Eu falo, olha, tem o site da Abrale, entre em contato, etc e tal, porque eu acho que é uma fonte confiável e, de novo, sem outros interesses, né? Então, eu me sinto bastante confortável, eu faço bastante isso. E eu tinha perguntado para a Dina porque a Abrale data que 2002? 2002. Então, nós estamos falando de um período antes de WhatsApp, antes do acesso da internet. Antes das redes sociais. E hoje, muitos pacientes formam grupos e descobrem pessoas que têm as mesmas patologias, as mesmas dificuldades. Então, vocês veem isso também. Quem que procura a Abrale? Assim, fundamentalmente, os pacientes hematológicos, mas qual o principal motivo de procura? É mais questão de acesso, dúvidas, segunda opinião médica? Você conseguiria... Tem de tudo, mas eu acho que é legal trazer um número aqui que me impressionou. Esse ano, especificamente, a gente faz o fechamento do ano, olha os números de produção, né, mês a mês, mas também do ano passado. Eu fiquei muito impressionada ao ver que um canal muito utilizado pelos pacientes, pelas pessoas em geral, é aqueles chats mesmo de redes sociais, né, e espaço onde eles conseguem direcionar
perguntas, dúvidas, fazer um comentário e tudo mais. Então, a gente faz um atendimento ali. Foram 17 mil atendimentos. Nossa. Respostas, interações que a gente faz. A resposta, né, o saque ativo que a gente fala. Que, na verdade, é um acolhimento. É o primeiro contato daquele paciente que achou que o melhor canal de comunicação seria mandar uma mensagem num direct de um Instagram, ou um chat no YouTube, depois de ver um podcast, um TV Abralhe que vocês tenham gravado, né? E isso é muito importante, porque às vezes é nesse momento que você pega o paciente e consegue orientá-lo. Mas, respondendo sua pergunta, tem dúvidas primárias com relação ao próprio diagnóstico. Meu primeiro caso que eu acompanhei quando eu cheguei na Abralhe, acompanhei esse mesmo atendimento, era um paciente que já estava em tratamento quimioterápico há algum tempo, viajando da sua casa para um outro município para poder ter acesso ao tratamento e não sabia o que ele tinha. Não sabia informar qual era o diagnóstico. Então tem dúvidas. Acontecendo? Não sabia nem o diagnóstico, tá? Não sabia nem que aquilo era uma quimio. Então, veja, são informações primárias. Agora, tem também pessoas que fazem contato com a gente para entender sobre acesso a tratamentos inovadores, diferenças entre um tipo de terapia e outro, como é que eu faço para ter acesso a outros tipos de serviço, porque o cuidado do paciente oncomatológico não é só medicamentoso, quimioterapia, enfim, né? Tem toda a questão multiprofissional, então o paciente não consegue apoio de psicologia, não consegue um apoio nutricional, não consegue uma orientação de fisioterapia, ele liga para a Abralhe e pergunta como é possível fazer, e a gente tem esses serviços lá. Uma outra coisa bacana para te falar com relação a fonte de informação confiável, né? Esse é um trabalho que a gente preza muito, e por que a gente está seguro de ser uma fonte de informação confiável? Porque essa informação vem de vocês, né? Então, a Abralhe, todo o trabalho da Abralhe é pautado em informação e evidência, tá? Então, a gente tem uma estrutura de comitês de profissionais, médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfim, assistentes sociais, advogados, especialistas em direito sanitário, né? É um time de 150 voluntários, todos com especialidade em oncologia ou oncohemato. Então, essa é a nossa base mesmo, base de informação científica, né? Sobre essa base que a gente produz muito conhecimento para poder gravar os nossos conteúdos para os pacientes. A outra parte a geração de evidência, aí é usando dados mesmo. Né, dados oficiais. Pesquisa científica, dados que a gente também faz, uma série de estudos utilizando fontes de dados oficiais do governo, e também dados que a gente colhe diretamente com os pacientes. Vocês sabem que a gente não define prioridade de atuação assim do nada, né? A gente mapeia a jornada real do paciente lá na ponta. O que acontece com o paciente oncohematológico nas diferentes regiões do país, porque a gente sabe que são cenários diferentes. A partir dessas informações, a gente entende quais são os gaps, quais são as oportunidades de atuação, o que a gente tem que lutar, né, para reduzir uma iniquidade de acesso, sei lá na região norte, na região nordeste. A gente vê um mundo real, o que acontece com esse paciente, e a gente tenta fazer esse mapeamento sempre olhando para SUS e saúde suplementar, né, para entender essas disparidades. Aí, em cima dessas informações, a gente faz o advocacy, a gente melhora um conteúdo de informação nos nossos canais, enfim. Essas informações acabam tendo um substrato. Vocês se inspiram em alguma outra organização fora do país? Porque nos Estados Unidos tem muita associação de portadores de doenças que precisam de ajuda, ou por serem doenças raras, ou porque tem desafios. Tem alguma inspiração? A Abralhe é toda made in Brasil. Nesse sentido, por que você não conta um pouquinho da história da Abralhe? Como é que ela surgiu? Conta aí, Dina. E o que né? Se é uma organização não governamental. E a relação dela com a Abrasta. Sim. Eu tinha 5 anos quando a Abralhe foi fundada, né, pela minha mãe, então lembro bem, eu brinco que a Abralhe é como se fosse minha irmã, assim, porque a gente cresceu juntas. A minha mãe, ela era paciente de talassemia major e era uma paciente extremamente privilegiada que tinha acesso a um tratamento excelente, e ela sabia que essa não era a realidade dos outros pacientes no Brasil. Então ela começa lá atrás a se envolver com a Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, que hoje tem 1.000 pacientes no Brasil. Então, essa é uma doença raríssima. E aí, com o envolvimento dela na Abrasta, ela começa... A primeira coisa que ela faz, organiza um congresso
internacional aqui no Brasil, traz médicos de fora e pacientes do Brasil inteiro e médicos do Brasil para ser um congresso, sim, de educação, de informação e o encontro, né? A primeira vez que muitos outros pacientes estavam conhecendo ali um outro talassêmico. Então, assim, foi um marco histórico. E uma dessas médicas, uma canadense que veio, falou para ela, olha, Merula, por tudo que a gente viu aqui nesses 2 dias de congresso, o Brasil está atrasado em mais de 20 anos no tratamento de talassemia. E aí ela falou assim, mas por quê? O que falta? E fez a lista de tudo que faltava no Brasil. Relação de fé. E aí foi lá, se encontrou com o ministro da Saúde, com a lista, falou assim, olha, vamos mudar a história da talassemia no Brasil, é isso que a gente precisa fazer. Começou a organizar o plano de ação e conseguiu fechar esse gap em 2 anos. Então, assim, marco histórico, transformou mesmo o tratamento de talassemia no Brasil. E aí o próprio ministro da Saúde, que era o Serra na época, falou, olha, Merula, você fez tanta diferença para a comunidade de talassemia no Brasil, o que você acha de abrir uma outra ONG que tem uma população maior, né? Porque talassemia é super rara, tem 1.000 pacientes no Brasil. E você é uma empreendedora social nata, você pode ajudar muita gente. Ela foi desafiada, né? Foi publicamente. E aí ela falou, poxa, do que eu vou abrir essa ONG, né? E aí, como a talassemia também é uma doença hematológica, ela já conhecia os hematos, já conhecia os pacientes de câncer de sangue que tratavam ali no mesmo ambiente que ela. Falou, então vou abrir uma associação de cânceres de sangue para atender leucemias, linfoma, mieloma múltiplo, enfim, todos os cânceres de sangue. E aí foi que em 2002 ela funda a Abrale junto com um grupo de médicos e pacientes para atender uma população maior, né? São 33 mil novos casos por ano. Então, e é uma organização não governamental. Isso. Sem fins lucrativos, tudo que a gente capta. Uma atuação nacional, né? Como você tinha falado nacional, antes. Então, assim, a mesma missão que a Brasta tinha, que era garantir acesso ao melhor tratamento para todos os pacientes, a Abrale também nasceu com essa missão, né? Aí, só que para uma população maior. Então, como a Caterine falou, a nossa missão, ela é muito desafiadora, né? Então não vai ser um projeto que vai resolver o problema de acesso, que vai garantir que o paciente lá na ponta tenha acesso ao melhor tratamento, ao tratamento adequado. Então, por isso que a gente atua nesses 4 pilares, a gente oferece vários serviços para os pacientes, a gente busca, né, ativamente os pacientes, você falou, né, como que os pacientes chegam até nós, além dessa divulgação dos médicos e o nosso esforço em comunicação, a gente também tem navegadores espalhados por mais de 10 cidades de diversas regiões do Brasil que visitam os centros de tratamento e conversam diariamente, com os pacientes. Diariamente, é uma busca ativa mesmo. E isso é bem bacana, porque a gente consegue ter contato com o paciente numa fase inicial, quando ele acabou de receber o diagnóstico, ou quando ele ainda está lá no início do tratamento, ou depois, um pouco mais além, né? Então, e é bem interessante também conseguir abordar esses pacientes no momento que, de fato, eles mais precisam, né? E num ambiente está mais vulnerável. Isso abre oportunidade da gente ajudar. E vocês acham que essa questão da desigualdade no acesso aos tratamentos, vocês acham que isso é algo que tem aumentado nos últimos anos? Como que é a visão de vocês da Abrale? Especialmente no Brasil, no contexto entre público e privado. Sua pergunta. 2002, a gente tem um episódio que ainda vai sair, é meio um divisor de águas na própria história da hematologia mundial, né? A gente começa a ter novas terapias, um investimento cada vez maior nas moléculas, na sofisticação do diagnóstico. Então, a Abrale, todos nós crescemos nessas 2 décadas, né? Então, obviamente, se existe inequidade, esses desafios estão ficando cada vez maiores, né? Pelo alto custo, pelo acesso. Como é que vocês veem nesse cenário? Quando minha mãe foi diagnosticada com talassemia, aos 2 anos de idade, falaram para os meus avós que ela faleceria aos 5, porque era uma doença extremamente rara e que não tinha muitos tratamentos. E aí uma coisa que meu avô sempre falou para minha mãe, para minha avó, né, que a gente tinha que garantir que minha mãe ficasse bem, porque iam surgir novas terapias e ela tinha que estar bem para se beneficiar dessas novas terapias. E ao longo da jornada dela, ela se beneficiou de novas terapias, né? Por isso que ela viveu 11 vezes mais do que o prognóstico, faleceu aos 56 anos de idade.
E a mesma coisa está acontecendo, né, no mundo da hematologia. A gente está vendo cada vez mais inovações chegando, novos tratamentos, e aí com isso também aumenta a desigualdade, porque o tempo de implementação desses medicamentos no SUS tem um delay grande. Então, assim, com novas terapias vindo, né, com pacientes participando de testes clínicos, né, estudos clínicos, e tendo acesso no privado a essas novas terapias, né, a gente até tem um delay dos planos de saúde para conseguir atender a essas novas terapias. Então, assim, quanto mais inovação a gente vem vendo, né, e também os preços dos tratamentos aumentando, maior o gap entre essas entre os pacientes e também as diferentes regiões do Brasil, né, porque também não é só ter o acesso ao medicamento, o diagnóstico também, né? O profissional que vai fazer o tratamento ali no paciente também precisa ter essa informação, sim, educar, né? A gente estava falando aqui sobre os médicos que participam de congressos internacionais, né? Do EMO, do ESH, do IRA, né? Não são todos os médicos também do Brasil que têm acesso, né? A esses eventos, as inovações que estão lá na ponta. Verdade. E a gente participa também desses eventos nacionais e internacionais para poder trazer informação de uma maneira acessível, inclusiva para os pacientes, né, e também para os outros profissionais, assim como existem várias iniciativas da própria sociedade médica de trazer essa informação. Mas voltando no ponto do desafio, né, das novas tecnologias, novas terapêuticas e tudo mais. Eu acho que, por um lado, é todo esse cenário que vocês já citaram, mas, por outro, eu creio acreditar, né, porque eu sou uma believer, porque senão... Otimista. Otimista. Todos nós. Somos todos otimista, cauteloso. Eu não desisto nunca. E eu acho que o turning point para fazer a Brale o que ela é hoje, como contribuinte desse processo de melhoria da saúde no Brasil, e na América Latina, a gente pode falar disso num outro episódio, vocês me convidam de novo, porque hoje não vai dar para falar tudo. É justamente isso. Em espanhol, nós vamos gravar. Perfeito. Então, é justamente isso, acreditar que para além do apoio individual para cada paciente que nos procura, a gente também tem uma responsabilidade sobre a saúde coletiva. Sim. Então, a gente começou a aprimorar, não é sorte, tá? É muito trabalho, articulação, estratégia, para poder fazer a diferença no advocacy e lutar pela redução dessas iniquidades. Então, se por um lado a gente tem um desafio atual, e isso não vai parar, né? Ainda bem que não vai parar também, que a gente está vendo o desenvolvimento biotecnológico. Por outro, eu acho que este trabalho da Brale já fez a diferença na visão, no nível de conhecimento, nível de letramento e empoderamento dos pacientes aqui no Brasil. E por que eu digo isso? Dina falou muito bem, a gente atende pacientes do Brasil inteiro, em vários formatos, não só presencial, como também por teleconsulta, telemedicina e tal. Gente, na mesma maneira que a gente atende um paciente que está, sei lá, a 200 quilômetros de Parintins, e ele sabe dos seus direitos, porque ele busca informação, ele viu o nosso conteúdo, ele já falou com o nosso comitê jurídico, ele acessa a TV Abrale, a gente também atende pacientes que estão aqui tendo acesso, por exemplo, à terapia avançada, CAR-T, num centro com pesquisa em São Paulo. Então, essa é a diversidade com a qual a gente lida. Mas o ponto comum que eu acho que vai ajudar nessa convergência com relação ao acesso ao melhor tratamento, é o nível de informação e letramento. Tá? Então, hoje a gente tem um paciente muito mais informado, consciente dos seus direitos, consciente também de como buscar os seus direitos através da força da atuação de uma associação de pacientes como a nossa. Porque a gente tem uma voz representativa, né? Que dá muita força nos diálogos com as autoridades públicas, participação de processos de avaliação de incorporação de tecnologia, entre outras coisas. E como funciona isso do ponto de vista político, né? Porque existe a demanda que o médico traz, o hospital, mas como representantes da sociedade civil, como funciona isso no âmbito político? Por exemplo, uma medicação precisa ser aprovada, os médicos, há um consenso de que essa medicação já devia ter sido incorporada, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia está lá batalhando em relação a isso. Como que é o papel da Brale do ponto de vista político, representando a sociedade civil, né, representando os pacientes, na luta para aprovações mais precoces, enfim, incorporações no seu tempo devido? Como funciona essa
Rapaz, Não é fácil. Rapaz, Essas perguntas de 5 minutos de resposta, tá bom? vamos lá. Olha, o Brasil, ele está com uma certa, até um reconhecimento internacional, né, por ter, do ponto de vista constitucional, já uma previsão de participação da sociedade nos processos de discussão e decisão no âmbito da saúde. Então, já é um direito social nosso, isso é um diferencial. Agora, depois isso tem que acontecer na prática. A gente tem 2 instâncias, né, onde não só os profissionais especialistas, as sociedades médicas são ouvidas, mas também existe a perspectiva do paciente com relação à relevância de determinada droga que está sendo discutida, determinado medicamento que vai ser incorporado. Isso é um processo público, ele acontece em diferentes etapas, tem formatos diferentes, Conitec, Ecosaúde. E o legal é que existe previsão de participação das associações de pacientes, tá? Tem um processo, inclusive agora estamos nos adaptando a um novo rito, temos inúmeras críticas, mas pelo menos a gente participa e participa de uma forma qualificada. No caso da Abrale, a gente conseguiu construir ao longo dessas 2 décadas uma atuação em parceria com a BHH, que para nós, né, que é a Sociedade Brasileira de Hematologia, exato, hemoterapia e terapia celular, que, by the way, faço parte com muito orgulho, fui aceita como membro, apesar de não ser hematologista, mas eu estou tão enfronhada com vocês que... E a gente conseguiu fazer uma coisa que é alinhamento. Então, a gente, como acontece, a gente se prepara antes, a sociedade traz a visão, claro, médico-científica, a gente traz a visão de necessidade de mundo real, de jornada de paciente, dados, tá? Esse é um diferencial. A gente apresenta dados, inclusive de qualidade de vida, porque muitas incorporações não são sobre cura, né? Sim. A gente sabe disso, é importante falar. Não exatamente mudam desfecho clínico, mas trazem qualidade de vida para o paciente, né? E só por isso já se justificaria. Claro que não é tão simples assim. Então, a gente faz um alinhamento com a sociedade, a gente participa nessas discussões, formalmente das reuniões técnicas, a gente monitora, tá? Os resultados, a gente entra com recurso também. Então, quando às vezes não acontece uma incorporação e está comprovado, né, o impacto positivo daquela nova terapia, a gente entra com recurso, já conseguimos reverter algumas decisões. Né? A gente citaria a luta da lenalidomida. Exato, uma delas é uma das que foi mais dramática. Assim. E eu acho que um outro papel que a gente tem neste processo é de também fomentar a participação da sociedade nas consultas públicas. Então, quem não sabe, já fica aqui um pedido tanto para a comunidade médica, né, os hematos, e todo cidadão pode participar. Então, no processo de consulta pública, para entender, recolher opiniões técnicas, né, dos especialistas, também é importante a participação, né? Porque ali, olha, da última que eu acompanhei, foram quase 500 apresentações de opinião técnica, tá? Isso quer dizer de especialistas, num processo que depois vai virar uma reunião com muitos stakeholders para discutir se incorpora ou não. E se diria que os médicos estão participando a contento ou dá para dar uma melhorada? Sempre a gente pode melhorar. Gente, eu estou levantando a bola, isso é vôlei, aliás, eu sei que esse episódio vai demorar um pouco, mas estamos agora tendo consulta pública de venetoclax em leucemia mieloide aguda no SUS, então... Mas sabe o que eu acho que é interessante? Isso é uma coisa que, né, a Abrale começou isso há muito tempo, mas eu acho que a sociedade médica meio que abraçou isso, né? Então, por exemplo, hoje a BHH tem um comitê de equidade. Sim, né? Comitê que a gente faz parte também, a gente colabora. E esse ano, se eu não me engano, um dos pedidos de incorporação de terapias da Conitec foi feita pelo INCA. Né? Geralmente isso era feito ou pela indústria, ou alguma coisa. Isso é fundamental. E a gente começa a ver que isso... Porque o abismo começa a chegar numa distância que começa a ficar extremamente desconfortável, entendeu? Quando você tem uma coisa muito boa clínica, né? E para 75% da população brasileira você não consegue oferecer aquilo, o médico começa a ficar incomodado com isso. Não, e a grande informação que eu acho que você nos trouxe é essa questão de ter dados. Eu acho que isso é um compromisso da gente com quem nos assiste, né? A gente tinha falado de publicações que vocês têm, porque cada um está trabalhando numa instituição e, né, tentando resolver os problemas sozinho e se dando mal junto. E a ideia é a gente concatenar essas ações. Eu acho que ter acesso a essas informações, isso que o Perini falou é importante. Quando a demanda vem da indústria é um pouco diferente do que vem da sociedade civil. Eu acho que isso tem um impacto. Os hematologistas estão lá no in-between,
Mas é fundamental a gente... E é importante juntar cada vez mais a visão É. científica, né? Uhum. A Claro. discussão de custo-efetividade, Claro. Uhum. com a visão de impacto na vida real, né, Real da das jornada das pessoas, aham. exato. Eu costumo dizer o seguinte, antes de te responder, porque eu não te respondi ainda, tá? Se os médicos estão ou não estão participando. Eu costumo dizer que inovação sem acesso é igual amor platônico. Serve para nada. Verdade. A gente Mas ama cê- sozinho e não concretiza. Mas você sabe que isso é algo que o Guilherme falou que incomoda a gente. Isso me incomoda muito, assim. Eu lembro, voltando à época que eu estava na residência, 20 anos atrás. A gente não esquece, A né? gente não Residência, esquece. jamais. Eu lembro que eu abria artigos para ler da Blood, que é a principal revista de oncohematologia, de hematologia do mundo. Uhum. E 90% das coisas que eu lia ali publicadas eram coisas que eu conseguia fazer. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas. Que eu conseguia fazer no SUS. Tratamento de sim. químio, não sei o quê, MVD, compra chave, leucemia linfóide com Filadélfia. Não, isso aqui, hoje em dia não. Exato. Hoje em dia, eu abro a Blood, tem coisas que às vezes eu não consigo fazer nem no Einstein. E aí faz sentido? Não faz sentido, Não faz né? sentido nenhum. Então, faz sentido nenhum, se a gente não garante E acesso. vocês estão lá na ponta, né, atendendo no Einstein, hospital de referência, e no SUS também, vocês veem na prática ali o abismo, É, né? a O gente- tratamento que você pode oferecer em um e o tratamento que você A oferece gente fala no muito outro. de demandas não atendidas dos pacientes, né? Eu tenho falado bastante sobre demanda não atendida dos médicos, né? Porque, sim, essa é uma discussão relevante, né? Que prática você vai ter se você não consegue ter acesso ao melhor arsenal terapêutico para oferecer para os seus pacientes, né? E outra, de manhã você atende no público, à tarde você atende no privado, é quase uma relação esquizofrênica. Você fala uma coisa de manhã, você tem outro acesso à tarde. Eu sou tudo né? privado, mas eu sei bem, É. exames HCI e tal. E a gente está vendo as tendências. Uhum. Então, preocupa, é motivo de preocupação, porque a gente está vendo cada vez mais incorporação de novas tecnologias, vão se superando, e a gente não vê em quem está discutindo saúde como um todo a incorporação dessas tecnologias. Porque, veja, o Reino Unido, num primeiro momento, não incorporou CAR-T para mieloma, por exemplo, entendendo que vai conseguir gerenciar isso com outras propostas. Agora, a questão é não ter nada. Medicações que estão comprovadas, tendo benefício comprovado há 10 anos e a gente não tem acesso no SUS. A gente não precisa ser o primeiro país a aprovar, mas ter uma medicação comprovadamente eficaz e segura há 10 anos e a gente não ter conseguido incorporar, é um drama, não? Com certeza, e é por isso que os médicos têm que cada vez mais participar desses processos de consulta pública, de audiência pública, né? Participem, é um direito e também, no meu ver, é um dever, né? Para que a gente possa juntos ter elementos, argumentos técnicos, né, que podem fazer uma transformação dessa realidade. E vou aproveitar então, a Dinda tá meio quietinha. Isso. Participando do EMO, o que você acha que pode, porque é um congresso que está cada vez mais trazendo a opinião de médicos mais jovens, de médicos que estão em formação e têm interesse em fazer hematologia. Tem alguma coisa que vocês vislumbrem, já que vocês participam, né? Movimentos como Todos Juntos contra o Câncer, que é também um movimento da sociedade civil, de alguma maneira, junto com profissionais de saúde. O que poderíamos fazer a mais que vocês pensam que é um item... No EMO, você está dizendo? Até pegar o gancho aqui para aproveitar e explicar para quem não conhece o Todos Juntos contra o Câncer, né? Eu acho que esse é um pilar grande de atuação da Abrale, né? Quando a gente começou, éramos uma das poucas, né, associações da sociedade civil trabalhando ali com oncologia, mas hoje já existem muitas outras, né, trabalhando ali na mesma frente com outros tipos de patologia, e médicos também, né, começaram a participar do Advocacy, a BHH, enfim, outros players que não faziam essa atuação, né, porque a Abrale, ela nasceu já com a Advocacy como artéria principal, assim, né? O Advocacy era o centro, tanto que foi o ministro da Saúde que convidou a minha mãe para abrir a Abrale. Então, a gente sempre atuou com a Advocacy, né? Mas com a entrada de novos players ali, a gente viu a necessidade de se organizar, porque senão ia ficar cada um atirando para um lado e não ia ter um movimento em conjunto, né? Então, a gente fundou o Todos Juntos contra o Câncer, que nada mais é que uma coalizão, né, da sociedade civil. Então, todos os stakeholders que atuam hoje na oncologia
fazem parte do movimento, são mais de 400, né, afiliados. São 300 e alguma coisa, 330 organizações que se dedicam à oncologia, tá? E aí tem universidades, tem gestor público, gestor privado, organizações de saúde, ONGs, enfim. Médicos, pacientes. E aí a gente tem, né, grupos de trabalho, né, então que trabalham ali dentro de temas de equidade, que nem você mencionou da BHH, também tá trabalhando nessa frente, e esses grupos trabalham ao longo do ano inteiro para a gente se alinhar qual que vai ser o pedido, qual que vai ser a prioridade, né? Como que a gente vai fazer esse advocacy em conjunto. E aí, uma vez por ano, em setembro, a gente tem o nosso congresso que reúne todos esses players, né? Para a gente discutir quais são as melhores práticas, né? Qual a inovação e falar muito também da perspectiva do paciente, né? Então, é uma visão 360 sobre o contexto da oncologia, da oncohemato, sobre políticas públicas em oncologia, né? Esse movimento, ele também está fazendo história, porque a gente tem participado cada vez mais nos espaços, né, que existem de participação social, não só como a Brale, né, como a ONG primária, mas também como essa coalizão. E representando muitas vozes. Você vê, representar 300 e poucas entidades, né, organizações, não é pouca coisa. E isso significa que o setor se organizou. Né, e que está levando as demandas de forma estruturada para o diálogo com as autoridades públicas. E olha que bacana também, em 2023 a gente teve a aprovação da nova Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer. Isso foi uma construção, né, da sociedade civil, também contribuindo junto com o legislativo, uma proposição virou lei federal, agora já está regulamentado e tem que operacionalizar, né? Quando que você ia imaginar que a sociedade ia ter espaço de participação aí? Pois teve, né? E a gente continua tendo. A gente faz um monitoramento agora dessa política que é estruturante para a assistência do paciente oncológico. Eu acho que um exemplo de advocacy muito bom que vocês e várias organizações participaram de pacientes com câncer foi a lei dos medicamentos orais de quimioterapia, que era um negócio que não existia. Não existia e transforma, impacta demais a vida do paciente. Né? Novamente, voltando à época que eu estava na residência, eu lembro antigamente... Esse momento vale a pena ver de Nostalgia com o Dr. Fábio. Eu lembro dos anos 80. Não, eu lembro que os pacientes falavam assim, como é que o cara vai pagar um Glivec para LMC que custa, sei lá, na época custava R$10 mil um medicamento. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer estágio lá, e aí eu vi os pacientes, eles comentaram como é que os pacientes no seu país, como é que funciona? Falei, lá é difícil, lá eles têm que pagar do bolso ou ter alguém que paga para eles, etc. Mas a maioria das vezes eles têm dificuldade. Eu falei, nossa, preocupante, doutor, porque é muito caro esse remédio. Tá? E isso foi uma mudança gritante. Assim. Sim, a gente fala muito de inovação e do advocacy e tudo mais, mas eu esqueci de mencionar, vou trazer isso aqui que eu acho relevante. Cara, a gente briga todos os dias e batalha para garantir acesso a medicamentos e tratamentos convencionais, não é inovadores, não. É arroz com feijão. Arroz com feijão. Exames laboratoriais. Exames de acompanhamento. Eu acho que é tão importante isso, porque, por exemplo, a gente hoje vive uma situação, por exemplo, de falta de uma medicação, que é a ciclofosfamida, que é extremamente importante. Agora. Não só na oncologia, para mama, mas também para nossa área, choque, brecagem, reumatologia. Você vai pensar, é uma coisa... Básica. É uma droga dos anos 50. E como é que a gente faz? A gente recebe muita denúncia e pedido de ajuda também, porque falta medicamento. Com muita frequência, tá? No Brasil, falta medicamento. Tanto medicamento oncológico de compra centralizada quanto descentralizada. A gente recebe essas denúncias, a gente verifica, avalia, né? Os nossos navegadores vão lá na ponta entender. E a gente consegue, muitas vezes, ajudar o paciente mandando o medicamento para não descontinuar o seu tratamento, tá? Com uma ação de mobilização entre o nosso time e os próprios profissionais, tá? Sim. Que eles conseguem, muitas vezes, fazer doação de medicamentos, enfim. E a gente mobiliza parceiros, companhias aéreas. Nossa. Né? A gente tem uma logística de apoio para poder fazer esse medicamento chegar lá na ponta e o paciente não ficar desassistido. Então, vejam a relevância do trabalho que a gente faz lá na ponta também para acesso a medicamento convencional, tá? Nada de inovação.
Básico. Até pegando o gancho aqui, né? Você falou que tava quietinho, o doutor Guilherme também tá quietinho, então já vou jogar a bola pra você. Ele tá emocionado. Ele quietinho, alguma medicação? Alguma... Tá gripado? Tá gripado? Vamos pôr ele pra falar. Eu tô ouvindo, eu tô aprendendo. Não, porque a gente chegou aqui, né, e você contou uma história. Desculpa, isso vai virar um corte. Tá? Vai virar um corte. Isso, você falou, o Guilherme tá quietinho, vai virar um corte. Pronto. Vamos lá. Não, porque ele contou uma história que era justamente disso, assim, que ele conheceu minha mãe lutando pelo básico. Exatamente. E aí até ficou meio em choque, falou assim, Merula, que isso? Você chega já assim? Então conta essa história pra gente. É exatamente isso. O meu primeiro contato com a Merula, eu tava na residência e ela foi visitar o hemocentro que a gente tava. Foi anteontem, né? Você tava na residência anteontem. Então, Tá. não é igual o Fábio. Diferente do Fábio. Que 20 anos atrás. E eu lembro que ela chegou e assim, ela era extremamente vocal na questão do tratamento humanizado. Então, assim, não dá para ter uma cadeira só para o paciente transfundir, que vai ficar aqui 4, 5 horas. E é engraçado, cara, que eu tenho uma história que eu acho super interessante dos dois peixes que estão conversando, né? Um pergunta pro outro e fala assim, nossa, você viu que a água tá suja? O outro fala assim, que água? Essa é boa. Porque quando você tá num ambiente que aquilo ali é o normal, né? Muitas vezes você não tem essa visão. E aí eu lembro que quando depois eu fui conhecê-la no Einstein, né? Eu achava que ela era super brava, assim. E na verdade não. O que ela tava brigando era, olha, eu tenho. Por que o cara que tá lá na ponta não tem? Por que eu posso deitar numa cama e fazer uma calação de ferro boa e a pessoa que tá longe não consegue? Isso marca, cara. Eu lembro de várias vezes, na época a gente tinha tempo, né? Então eu ficava lá conversando com ela e falava, cara, uma boa época. Você vê uma pessoa brigando por uma coisa que não necessariamente tá beneficiando ela, é uma coisa que mexe muito. Você fala assim, cara, que ela tá saindo da casa dela, cruzando, indo até a outra cidade para ficar brigando? Mas é o exemplo que eu citei. Ela sabia a fenotipagem eritrocitária dela, entendeu? Não, então, mas assim, é o DNA acho que de certa forma é o DNA da ONG, da Abralia, da Abraça, essa coisa de você querer ser paciente, lutar e melhorar. Passivo, né? Você vê, a sua mãe, a Merula, ela, social, né? ela podia ter ficado e falar assim, não, tudo bem, eu tenho, tá tudo aqui. Até porque ela tinha acesso ao melhor tratamento, no melhor centro disponível. Não sei o que, tá ótimo, o dela tava garantido. O dela tá garantido. E muitas vezes a gente vê hoje em dia, o cara se preocupa meio com o dele ali, no máximo da família. E ela falou, não, eu tenho que ir atrás. Mas o próprio médico, isso. Eu acho que essa é a questão, que a gente tem que ver os dois lados, porque às vezes você, como médico, está trabalhando numa instituição que tem direito a tudo, esses dados da Abralia talvez não vão mudar a minha prática. Acho que a ideia hoje a gente discutir, eu fiquei muito interessado, a gente briefando antes dessa conversa, é da gente ter esses resultados mesmo, né? Porque, de alguma maneira, se a gente não entender globalmente, como a gente pertence a um grupo aí latino-americano também de leucemia, e assim, as realidades são totalmente diferentes. E aí eu queria trazer uma pergunta para a gente entender. A questão política sempre vai mudando em décadas e a passos de formiga, né? Vocês veem alguma solução mais prática, dado o modelo do SUS ainda é muito importante, mas como a Índia trabalha, por exemplo, né? O Brasil tem tecnologia para produzir medicamentos? Tem. A gente tem tecnologia para produzir medicamentos mais sofisticados? Tem. Vocês veem algum... que vocês vêm de um outro lado, vocês têm uma visão diferente da nossa. Vocês veem algum lado, tipo assim, olha, o Brasil vai ter que fazer cartinha em casa. O Brasil talvez vai ter que fazer medicamentos mais baratos, isso vai tornar ser mais acessível e isso vai incorporar no SUS. Para a gente pegar um momento mais para o final de falar assim, quais são as soluções? Ou seja, sempre será uma briga atrás de, olha, estamos aqui, estamos representando os pacientes, ou vocês conseguem, já baseado nesses dados, apontar algumas soluções? A gente tem indústrias farmacêuticas nacionais tendo que dar conta de quase 80%
dos pacientes têm somente acesso à rede pública. Vocês gostariam de comentar isso, ver o futuro sob a ótica da sociedade civil? O futuro já está acontecendo. Tudo que você mencionou já está aí. O futuro é hoje. O futuro é hoje. E, de fato, a gente... Eu sou realmente um visionário. Você está antecipando o que está acontecendo. É que a gente tem que fazer piadas juntos, senão a nossa audiência cai. Então, depende um pouco das piadinhas. Renato Nostradamus. Não, eu vou te falar, eu tenho uma atuação como médica sanitarista, desde quando eu era residente. Sempre olhando para o Brasil, mas com muitas oportunidades de fazer discussão em outros sistemas de saúde, né? Olhando para a América Latina e também a Europa. E isso está se mantendo aqui na Abralho, porque a Abralho, para quem não sabe, representa a voz da comunidade de pacientes de oncoemato no mundo afora, tá? A gente está representando em várias redes globais. Então, eu tenho me engajado nos últimos 5 anos no debate das terapias avançadas para oncoemato, CAR-T, entre outros. E tenho acompanhado isso comparativamente nos cenários internacionais. E muito recentemente, eu fui convidada para participar de uma pesquisa global que está olhando justamente esses caminhos. E olha que curioso, sim, a gente está no grupo Brasil-Índia, tá? A gente está no grupo da Índia. Olha aí, quem diria? Mas agora eu acho que com um cenário, alguma coisa boa, né? Então, a aposta é, sim, a gente vai ter que ter modelos, essa é a minha visão, modelos diferentes de desenvolvimento para dar atendimento ao Brasil. Produção nacional de CAR-T, sem sombra de dúvida, não só CAR-T, né? Sim, outros imunoterápicos, já está acontecendo agora, inclusive, foi anunciado dia 26 de março, tá? A produção nacional... Pembrolizumab, eu fiquei sabendo. Entre outros, são 40 mais ou menos, 40 imunoterápicos que serão produzidos no âmbito nacional, tá? Para utilização no SUS. Isso é uma tendência, é um dos caminhos, investimento nacional em produção, temos capacidade, isso foi provado na época da pandemia, a gente tem estrutura, tem know-how, por que não fazer? Deixa a sua vida fácil nessa Segunda oportunidade, parceria, né, PPP. Parceria público-privada no âmbito da saúde também já está acontecendo. Então, algumas indústrias, né, inclusive de mercados que estão querendo entrar aí para serem mais competitivos, como os asiáticos, né, já estão oferecendo alguns modelos de PPP para oferta com preço diferenciado ou no modelo de distribuição porque CAR-T é complexo, né? Não é só, enfim, não vamos entrar aqui nesse capítulo hoje. Então, eu acho que é um mix. A gente vai ter produtos comerciais que já estão alguns aprovados e incorporados, porém não acessíveis. A gente vai ter produção nacional expandindo cada vez mais para uma oferta não só Brasil, como América Latina, tá? Sim. Esse é o caminho. E algumas parcerias que vão nos ajudar aí no enfrentamento desse desafio de ampliar o acesso. Que legal, né? Essa é uma notícia. Cara, vai acontecer, já está acontecendo, né? Agora, qual é o grande desafio? Na minha visão? Cara, aceleração. É preciso acelerar esses processos, ter um investimento sustentável nacional, ou seja, que não seja vulnerável às mudanças políticas, né? Sim. Então, é uma política de Estado, não de governo. A gente precisa ter recursos colocados num fundo para esse desenvolvimento biotecnológico nacional. E eu acredito que assim será, tá? Porque é muito esforço, muito empenho, muita grana para depois desmantelar tudo, isso não é possível. Então, esse é um ponto. E a transparência, tá? Quanto mais a sociedade souber exatamente sobre do que está acontecendo. O que está acontecendo e para quê e para quem, né, melhor a gente vai conseguir caminhar. E por fim, sabe o que eu estou debruçada agora? Diga. Porque eu quase não faço nada. Mas diga agora. Agora eu trouxe a Dina, vai trabalhar comigo na Abralho, essa é a nova geração da Abralho, né? Eu quase não faço nada. Não, agora eu estou levantando uma discussão que eu acho que é muito pertinente, é uma preocupação que eu tenho, pensando no acesso e na equidade. Estou começando a participar de algumas discussões nacionais e internacionais sobre o marco regulatório, regulação de acesso ao CAR-T e outras terapias avançadas. Sim. Porque... Me chama de novo pra gente falar desse assunto. Não entendo. Você quer falar em que língua? A que você quiser, fala algumas. Se você me trouxer um café bom... Café bom, sai até um russo, um chinês. Sai. Dependendo do horário que a gente vai. Sai um árabe. O pessoal que tá em casa, comenta aqui, né? Se quer que a gente volte, porque a gente tem muita coisa pra falar. Que é assim, ó. Produto a gente vai ter, produção nacional também. O preço vai ser regulado. Como é que vai ser a regulação do acesso? O que vai para quem?
Que produto disponível vai para qual paciente, em que centro. Vai ficar no Grey's Anatomy, vai ter vários episódios. Então é isso que eu estou debruçada agora para discutir, porque a minha hipótese, meu maior argumento tem que ser uma melhor solução para o paciente adequado, independente se ele está no setor privado ou no SUS, e isso tem que ser uma definição clínica, né? Então, não pode ser uma regulação de acesso por conta de preço de produto, preço de cartilha, porque aí a gente está perdido, né? Sim. Deixa eu até pegar o gancho, a gente também está chegando aqui no final, né, para... Não tá nada. Não? A gente vai ficar 2 sessões São aqui. 3 horas, tá bom, 3 horas, então bora. Tô pronta. Cadê? Mas compartilhar com vocês aqui, não sei se todo mundo sabe qual que é o lema da Abrali. Não, você tem que boa, olhar pra câmera. boa. Então, Boa, fala o lema da Abrali. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. E tudo que a gente faz na Abrali é com isso assim tatuado no peito. A palavra impossível não existe pra gente. Então, assim, É um belo lema. É um belo lema. Você sabe lema. que a gente fez Isso Emato é bem na marcante, época da sabia? residência do Fábio, a gente fez Emato também pensando nisso. Porque quando a gente decidiu fazer Emato, era 100%. Eu acho que dedicação computacional. Mas sabe que eu era acho que lutando contra o impossível, a né? nossa geração de a gente nasceu hematologistas, com esse DNA, né? E eu acho que é uma coisa interessante, assim, eu e você falando, eu acho que é importante para o médico que está ouvindo saber que tem como participar da luta. Porque às vezes a gente tem aquela sensação de frustração, que as coisas não vão mudar, de impotência, que ninguém em Brasília vai escutar, que não... Mas muitas das vezes é muito mais de achar o canal que vai aumentar essa voz do que só aquela questão de ficar, nunca vai mudar nada nesse país, a gente não tem carta. Então é importante saber que quem tem essa vocação, quem tem esse chamado, tem com quem conversar, com certeza, com quem ampliar essa voz. Isso gera um certo, diria até talvez um certo niilismo e impotência das pessoas, falar assim, isso aqui não vai mudar nada, é Brasil, assim mesmo. é assim Imagina, mesmo. essa síndrome de Gabriela pra mim é inexistente, cara. Liga pra gente, liga pra mim, liga pra mim. Acho que a mensagem para você mandar pros médicos. Isso mesmo, procura a Abrali, me procurem, eu tô disponível, acessível pra gente acolher as demandas não atendidas da comunidade médico-científica, mas também problemas do mundo real, né? O que vocês enfrentam e que demanda a gente precisa atuar junto e trabalhar e levar de uma forma estruturada, né, numa proposta de aprimoramento para quem toma decisão. Os eu acho que é isso. links para acessar estão no YouTube. Sim. Tem um site, né? A gente tem um site, né? abrali.org.br. O nosso Instagram também, todas as redes sociais, né? @AbraliOficial. Então, acompanhem também a gente por lá. A gente está sempre postando as consultas públicas, por exemplo. Então, você sempre vai ter ali os avisos de quando estão abertas as consultas públicas, como fazer para participar, né? É importantíssimo que os médicos se engajem. E que eles saibam também que eles podem contar com a gente, né? Isso que a Caterina falou. Se tiver algum desafio, não vamos jogar a toalha, né? Não é só para pacientes. Vem com a gente, né? Costuma... Fazer o 100% de esforço onde tem 1% de chance, né? A gente costuma falar... aceita, não fala que é impossível, não fala que não vai dar para esse paciente, né? Procura a gente, traz a demanda, a gente vai fazer 100% de esforço aqui para a gente tentar atender essa demanda. Então também fica um convite ali para os médicos que estão em casa também procurarem a gente, contarem com a gente também. A gente fala assim para o paciente, contam, você não está sozinho. A Abrali está aqui para te apoiar e te ajudar. Então, eu falo mesmo para os meus colegas médicos, vocês não estão sozinhos, né? Eu deixo 2 convites. Primeiro, para quem não conhece, conhecer a Abrali, vem visitar a gente. A nossa sede é aqui em São Paulo, em Pinheiros. E a gente está agora em 15 capitais, expandindo. Até o fim do ano, vamos estar em 27, se eu não me engano, cidades do Brasil. Então, tem a Abrali em quase todo cantinho do Brasil. E segundo, se puderem, prescrevam a Abrali. Muito bonito, eu tive a experiência de ver isso acontecer. Encontrei uma paciente de Brasília que estava trazendo uma receita de Goiânia, e aí eu olhei a receita e eu falei, conheço essa pessoa aqui, né, o Emato. E aí ela falou, é meu médico, muito orgulhosa, falando dele. E eu falei, como é que você conheceu a gente? Ela, olha aqui, doutora, você não viu? Aqui embaixo estava prescrito a Abrali. Isso é bem bacana falar, vocês não estão sozinhos, a gente pode fazer o suporte, a informação e o apoio nessa jornada. No final lá da prescrição, procura a Abrali ou dá um contato. A gente tem distribuído também muito material para que os médicos possam facilitar o acesso aos pacientes. Isso é muito importante, porque a gente complementa
complementa, né, o cuidado e oferece esse apoio durante toda a jornada, né, para quaisquer questões que o paciente possa ter. E isso eu acho que ajuda muito no processo de cuidado, né? De vocês, e enfim. E ajuda a gente também ajudar a transformar o nosso país e fazer uma Exato, e é possível. A gente tem experimentado, vivenciado muitas transformações. Eu falei da questão do empoderamento do paciente, gente, isso é vital, né? Você receber um chamado, né? Uma procura de uma paciente lá do extremo norte do país, numa região amazônica, que outrora ela nem saberia quais são os caminhos, e ela já vem com um nível de informação e letramento, resultado do trabalho que a gente está fazendo também, né? Sim. Então, é isso, fica o meu convite. E se não conseguir tempo na agenda de ir lá na Braille, não tem problema. Eu estou em todos os eventos, vocês sabem, eu estou sempre de malinha, cheguei aqui hoje de mala, a gente participa de todos os congressos relevantes no Brasil e no mundo, então... Legal. Aline, a gente queria agradecer muito. Vão ter que voltar. Fazer mais um episódio, discutir só cartilha, avançado, terapia. Vamos sim. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Excelente, né? excelente. A gente vê que faz toda a diferença. Obrigada. Muito bom que vocês estão crescendo junto com a gente, junto com a hematologia, desde a época que o Fábio estava na residência. Muito obrigado e continuem com a gente. Mas Happy Hour Podcast. Obrigado.